Fala, Doc, vamos a mais uma discussão de caso, e nesse caso em específico, eu quero tratar com vocês hoje, já entra no meu canal e já assina, tá bom? Para não perder nada. Já nesse caso nós vamos falar sobre cor, tá? Então eu quero trabalhar muito forte, não só a questão de planejamento estético, mas como eu disse, algumas mentorias também eu acabo fazendo com os dentistas, mais por causa das dúvidas que eles possuem a respeito de cor. Então, Doc, qual cor eu vou utilizar para esse caso? E isso tudo vai depender de quê? Do objetivo que o paciente está nos procurando, do objetivo que você quer finalizar o caso. Então, vamos trabalhar agora fortemente essa questão, tá? O paciente me procurou com múltiplos diastemas, né? Basicamente aqui nessa região de canino, entre canino e lateral, canino e central e lateral também, desse lado e desse não. Quando nós vemos um caso como esse, algumas coisas nos chamam a atenção negativamente. O primeiro é a divergência de cor que já existe no caso. Então você tem aí o canino extremamente saturado, inferiores bem mais saturados do que os centrais e laterais, e tudo isso vai provocar uma dificuldade estética, com toda certeza. Observe também um premolar um pouco mais saturado, menos do que o canino, mas um pouco mais saturado do que o segundo premolar aqui. Então, são coisas que a gente vai precisar entender para que nós não caiamos em armadilhas. Se você, por acaso, vou falar aqui de cortada principalmente, então, se você, por acaso, tem a prática de fazer uma estética já diretamente no caso, sem fazer clareamento prévio, você corre um sério risco de provocar ter que aumentar muito a quantidade de resina ou utilizar resinas muito opacas para conseguir resolver com naturalidade, né? Resolver esse caso. E fica cada vez mais difícil quando você tem muitos substratos diferentes, você deixar o caso mais uniforme. Fica bem mais difícil, bem mais complexo. Então é comum a galera aí que faz resina, faz faceta com uma só resina, por exemplo, tá fazendo caso e percebeu que no final o canito ficou mais saturado ou o premolar ficou mais branco do que deveria. Tudo isso é resultado de uma falta de uniformidade logo no início. Eu sei que nem sempre a gente tem casos 100% simétricos, mas, obviamente, nem sempre não, quase nunca a gente tem, né? Mas a gente tem que buscar a simetria através do clareamento. Então você vai observar aqui que eu vou trabalhar com clareamento. Então observe só a diferença de resultado que nós temos somente com o efeito clareamento. Né? Então, com o efeito clareamento, a gente tem uma situação muito mais favorável no sentido de cor. Né? Então, a gente tinha antes caninos, caninos muito mais saturados e agora nós temos o canino muito mais leve. Aqui, inferiores também bem mais claros. Tudo isso faz com que nós tenhamos um caso mais fácil de trabalhar. Então, é importante que você atente para essa questão e converse com clareza para o seu paciente como deixar o caso dele mais natural. Então, observe. Alguns pontos com relação à cor é importante eu te dizer. Primeiro, o resultado cor, ele não se deve exclusivamente à cor da resina que você está adquirindo, que você está comprando, que você vai usar. É muito comum a galera me procurar perguntando assim, Doc, qual resina você usou nesse caso? Vou contar todas as resinas que eu usei aqui, obviamente, mas quais resinas você usou nesse caso? E quando a pessoa compra essas resinas, ela quer ter o mesmo resultado que eu. E N vezes ela não vai conseguir. Por que não? Por causa de mais dois fatores. Então, além, obviamente, da cor de resina que você vai comprar, tem mais dois fatores que são primordiais. Primeiro deles, cor do substrato. Sem um substrato favorável, você não vai ter o mesmo resultado que eu. Então, o que é um substrato favorável? É um tom mais próximo do seu objetivo. Isso é um substrato favorável. Se por acaso o meu objetivo, imagina que esse canino, né, bem saturadão aqui. Se meu objetivo fosse chegar na cor A2, óbvio que ele está bom. Por que ele está bom? Porque ele está próximo, está aí aproximadamente a 3. Vamos até pegar aqui uma escala de cor. Ver se eu consigo ver uma foto com a escala. Não, não tem uma foto com a escala de cor aqui. Mas eu tenho nesse caso aqui. Deixa eu te mostrar aqui nesse caso. Se eu trabalho esse caso aqui
é outra situação, tá? Se eu trabalho esse caso sem fazer um clareamento prévio, eu vou trabalhar com base no A3, ó. A3. Então, a minha resina, ela sofre a ação direta da cor do substrato. Então, eu preciso fazer com que meu dente natural ele venha pelo menos para a cor B1. Então, fazendo um clareamento, eu chego aí no B1, no A1, olha a diferença. Logo, eu vou conseguir utilizar uma quantidade de resina bem menor, a ponto de já conseguir mascarar. E aí a galera fica perguntando, ah, mas o dente com o tempo vai escurecer, bababá. Doc, esse escurecimento que acontece com o tempo não é suficiente para trazer uma alteração de cor significativa no meu caso. Não sei se você já fez caso com longevidade ou você só escuta a galera falar sobre isso. Mas na vida real, o dente não escurece a ponto de mascarar uma resina composta, por exemplo, de alterar a cor de uma resina composta. Ah, mas a resina envelhece. Pronto, você tocou no ponto certo. Com o passar do tempo, a resina vai envelhecer, ela vai amarelar. Não significa que o substrato foi quem causou isso, mas sim falta de polimento, falta de, às vezes, até destreza no seu acabamento do seu polimento fez com que a resina envelhecesse de uma forma precoce, tá? Então, isso não tem relação necessariamente com a cor do substrato que foi deixado. Então, o que eu quero dizer para você aqui é muito mais interessante que você busque fazer clareamento prévio em todos os seus casos. Isso vai fazer com que também o paciente precise menos de você. Ele precise menos de resina composta. E quanto menos ele precisar de resina composta, mais o seu caso vai ficar com menos resina, obviamente. Ah, Doc, mas aí, pô, eu quero vender 20 facetas. Pô, pega esse daqui e vendo 20 facetas. Ao invés desse daqui, que eu só vou vender o quê? 8, 10. Bom, você não está pensando como se fosse você. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você faria 20 facetas em resina em você? Se você fosse essa pessoa em que faria 20 facetas em resina? Observe bem, os inferiores, principalmente quando você coloca um resina, ele vai ter um manchamento superficial muito mais rápido, particularmente por causa do acúmulo de tártaro. Já viu quanto tártaro vai ter nesses dentes inferiores? É algo assim que vai manchar muito mais rápido. Olha só, outro detalhe. A mordida do paciente, né, em se tratando de superior, você não tem nada na vestibular, não tem nada que impeça ali o acréscimo de resina, por exemplo, na vestibular, ou tem sim, obviamente, detalhes clínicos, né? Detalhes fisiológicos, detalhes relacionados à gengiva, mas esteticamente, digamos assim, não tem muito limite. Mecanicamente não tem muito limite, essa é a resposta. Já os inferiores, quando o paciente morde, né, a gente tem um limite, que é a arcada superior. Então, a faceta em resina nos dentes inferiores, ela vai ter o contato direto da oclusão e vai fazer com que essa resina dure bem menos tempo do que a arcada superior. Tá? Isso é fato, é fato. Só faça os primeiros casos que você vai ver que os inferiores eles vão vir muito mais manchado, com a borda incisal já diminuída muito mais rapidamente, se você não passar, por exemplo, uma placa de bruxismo. Então, e não fizer uma endeviol, tá? Cuidado que geralmente vai precisar de uma endeviol quando você faz as facetas inferiores também. Então é algo que muito importante que você precisa atentar. Olha só com relação à cor, né, como era extremamente escuros inferiores. Você tem dentes aqui caninos, né, extremamente saturados. E os caninos até de certo modo volumosos, ó, até bem volumosos para vestibular. Então, se você simplesmente coloca a resina aqui, vai ser ruim. Eu consegui utilizar bem menos resina porque o substrato já estava favorável, então também tem esse detalhe. E aqui foi o resultado pós-imediato. Observe, inclusive, aqui vermelhinho, né, daquela canetinha que a gente colocou. Então, é um pós-imediato, bem bacana, bem interessante. E ficou muito legal, a paciente ficou muito satisfeita, né, de longe aí, né. Você vê uma diferença muito boa, muito grande. Ficou um resultado natural, como se fosse dela, e ela tivesse nascido com esse próprio sorriso, né. Então, foi algo que realmente envolveu uma transformação estética muito importante, muito significativa para o nosso paciente. Observe também que o canino ele tem uma interação muito importante nesse conjunto
porque ele oferece um aspecto de naturalidade, ele está oferecendo uma naturalidade muito grande. Se eu tivesse fechado exclusivamente esse diastema todo, né, por um único lado, por um único dente, isso poderia não acontecer. Né? Então aqui a gente tem uma simetria, apesar da assimetria inicial, ao final nós temos uma simetria muito interessante. Aqui também, ó, observa essa imagem, né? Finalizada, um pós já finalizando em tudo. Outro detalhe, uma característica que vai fazer com que seus casos fiquem mais naturais é essa dinâmica das ameias que eu ensino dentro do Atlas Facetas em Resina. Então, duas situações aqui. Digamos que você não tenha muito conhecimento de facetas em resina, não tem um protocolo para ficar vendo e assistindo sempre. Nesses casos, você pode estar é, adquirindo o Atlas Facetas em Resina, que ele vai te ensinar a texturizar, ele vai te ensinar a anatomia básica, ele vai te ensinar todos esses detalhes aqui para chegar na conclusão de caso como esse, tá? Então, particularmente, ó, esses detalhes da dinâmica das ameias faz com que nós tenhamos um caso extremamente naturalizado, tá? Extremamente natural. Então, isso é muito importante. Vou ficar aqui. Uma outra imagem, quero te mostrar aqui, ó, de perfil, né, de lado. Então, observe que, apesar daquele espaço todo que nós tínhamos, conseguimos distribuir muito bem. Isso você consegue fazendo conta, tá? Então, é importante fazer conta se você não tiver um encerramento prévio. Ou, em caso de múltiplos diastemas, você pode sim, e deve até talvez, pela sua experiência, estar fazendo encerramento prévio. Então, com encerramento prévio vai ser mais previsível, obviamente, o resultado desses fechamentos e até onde vai cada dente. Ok? Como nós estamos falando de cor, eu queria fazer um adendo a respeito aqui da cor que nós utilizamos para a camada de esmalte em particular. Foi a resina MW, né? Uma das resinas que eu mais uso no meu consultório é a MW e a WA. São duas resinas Tokuyama, duas resinas japonesas que têm características óticas fantásticas, de longevidade principalmente. Então, elas de longe se diferenciam muito fortemente com relação à longevidade, ao brilho e à naturalidade que é obtido, né? A resina MW ela tem um aspecto de diminuir o valor, ou seja, deixar menos claro, deixar mais natural, portanto, enquanto a WE parece muito com ela, mas a WE ela vai acender levemente o branco, o claro, tá? De forma que vai também trazer naturalidade, mas vai deixar mais claro, com um pouco mais de valor. Nenhuma das duas vai artificializar o caso. Então, se o objetivo do seu paciente é deixar um branco artificial, esqueça, não é resina para você, ok? Para o seu paciente, essa daqui. Um aspecto importante também que eu quero te mostrar é que ao finalizarmos, nós conseguimos, né, observar o quê? Que foi finalização imediata. Então, vemos uma gengiva saudável, um perfil de emergência sem excesso de resina, sem degrau, como se fosse o dente da paciente. Então, o término cervical, ele está muito coerente, né? Ele está muito significativo, está muito bom, né? Então, isso é um detalhe, assim, importantíssimo. Essa paciente, perdão, ainda vai voltar para fazer o polimento final, né? A segunda sessão. Mas, já temos aí um aspecto muito, muito, muito bom de naturalidade. E, obviamente, não posso deixar de comentar, porque você pode estar perdendo uma grande oportunidade de conhecer o Atlas Facetas em Resina. Lá dentro você tem estudos, não exclusivamente manequim, mas principalmente na boca de paciente, direto, e que você tem estudos a respeito do planejamento estético, tem muito mais aulas do que você possa imaginar, e conteúdos extremamente relevantes, oclusão, adesão, fotopolarização, são assuntos que não são comentados rotineiramente, né? Infelizmente. Então, vai fazer com que você tenha muito conteúdo a tratar com toda a certeza do mundo. Então, e mais um detalhe, não é somente teórico, né, e muito menos somente prático. Então, ele está embasado cientificamente, mas tem muitos aspectos aqui direto em boca, mostrando todo o kit de polimento, como fazer, acabamento. As principais dúvidas, sem dúvida, serão tiradas. Além disso, vários bônus, como fotografia odontológica,
desafios, né, para você cumprir, fazer também, lista de materiais e o próprio Atlas em si, que é esse livro, um e-book, né, digital, com quase 200, não, 120 e poucas páginas, 130 páginas, que você vai ter acesso aí a esse conteúdo também, ok? Então, é muito, muito rico de informações, é realmente o livro que você precisa ter em mãos. Por fim, as consultorias e mentorias são reuniões que eu faço sempre com os alunos que adquirem com qual objetivo? Tem dois objetivos básicos. O primeiro, se por acaso você está começando a fazer casos, já fez cursos, mas tem dificuldade de planejar o caso como eu estou planejando aqui, por exemplo. Tem dificuldade de analisar esses pontos porque você não tem experiência, é fato, você vai ter dificuldade. E o grande erro que você pode cometer é não começar a fazer, porque a sua dificuldade vai fazer com que você traga. Então, qual é o nosso objetivo? É eu planejar o caso juntamente com você. Eu planejando com você, o que vai acontecer é que eu vou dividir essa carga, esse peso, essa dificuldade com você inicial. Você vai entender como que eu funciono esses planejamentos e a partir de então você consegue andar com as próprias pernas. Então, vou te acompanhar por 30 dias todos os seus planejamentos, tá? Ou por uma quantidade limitada que a gente vai combinar de cargos também te acompanha. E outra situação é por tema. Então, existem consultorias por tema, na qual você eventualmente tem mais dificuldade em um ponto ou outro. Por exemplo, oclusão. Doc, eu fiz um curso, mas meu curso foi fraquíssimo em oclusão. Então, eu vou separar uma aula exclusivamente para você. Vou dar aula para você exclusivamente para te ensinar tudo de oclusão. Ou não, Doc, meu caso é planejamento. Não sei planejar. Eu quero planejar todos os casos, não somente um caso, quero planejar todos. Então, pronto, vamos juntos aprender de planejamento estético funcional, tá? Então, é isso. Caso você tenha algum ponto específico, por exemplo, corantes, pigmentos, não sei fazer isso, de pigmentos especificamente, então a gente vai trabalhar fortemente aí com você num ponto específico. Gostou? Curtiu? Então já me segue aqui e comenta também, caso você esteja gostando dessas aulas, o que você gostaria também de assistir. Mas um detalhe importante é, não fique refém de aulas gratuitas, tá? Verdadeiramente não fique refém. Quem aprende não depende. Então não fique dependendo disso daqui para poder você avançar. Isso daqui é sim para você sentir o gostinho, ter uma ideia de como é um curso realmente comigo, ou uma mentoria, uma consultoria comigo, ok?